Bom dia, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Este é o canal Turbilhão Russo e desde já eu peço que vocês deem o seu like, se inscrevam, compartilhem para que o YouTube entenda que somos relevantes. Eu percebi que teve um crescimento ali de inscritos, não necessariamente de visualizações, mas de inscritos, mas que infelizmente esse crescimento está parando um pouquinho e isso me preocupa, tá, gente? Me preocupa, enfim, mas a gente segue firme no nosso objetivo aqui de trazer para vocês o que de melhor temos na fortuna crítica de Dostoiévski, tanto na análise de obra a obra, quanto os nossos mini cursos estes que eu tentei colocar na aba de cursos, mas só consegui colocar um porque o YouTube de alguma maneira não está liberando ali para mim. Consegui liberar um curso, mas todos estão na playlist, os mini cursos, tanto de Berdyaev quanto de Merezhkovsky, e muitos outros virão. E eu espero que o YouTube entenda que o nosso canal tem uma vertente muito específica e forte na questão dos mini cursos, né? Eu chamo de mini cursos porque a gente não trabalha com um livro inteiro, a gente trabalha, podemos até trabalhar, mas não é assim que está sendo feita a curadoria do canal. A gente está trabalhando com capítulos específicos, ideias específicas, teses defendidas específicas, para trazer para vocês mini cursos aí com começo, meio e fim, que podem ser vistos também como simplesmente ver o vídeo, pronto e acabou, sem precisar assistir o anterior e o posterior, tá bom, gente? E hoje a gente vai dar sequência então a um desses mini cursos, que é o nosso curso sobre o teórico Dmitry Merezhkovsky e sua obra Tolstói e Dostoiévski, obra essa que foi um marco na fortuna crítica de Dostoiévski. Já temos 2 vídeos no canal e hoje vamos começar aqui com o nosso terceiro vídeo, nos encaminhando aí para fechamento. Não, vão ser muitas aulas, tá, gente? Mas vamos lá, no vídeo anterior a gente viu como o Merezhkovsky diferencia a estrutura narrativa de Tolstói e de Dostoiévski, né? Em Tolstói, a narrativa ela pode se expandir, pode se deter nos acontecimentos mais simples e pode fazer com que a gente esqueça por algum tempo da ação principal. Em Dostoiévski já acontece o contrário. Os acontecimentos, eles vão ali se acumulando, eles vão se acelerando, né, e se concentrando ali em direção a um ponto extremo, né? Nós vimos também, o Merezhkovsky nos trouxe uma imagem da cornucópia, aquele chifre da abundância, e que Merezhkovsky transforma ali numa espécie de cornucópia de acontecimentos, né? de onde parecem cair sobre os personagens surpresas, tragédias e sempre, obviamente, novas complicações, né? No que diz respeito à obra de Dostoiévski. E terminamos ali justamente com o exemplo do Raskolnikov, né, diante ali da porta da velha usurária, né, um pouquinho antes ali dele cometer o seu famoso crime, né, sentindo ali o coração bater cada vez mais forte e quase deixando de sentir o seu próprio corpo. E isso é que nós vamos explorar agora e que é de fato bastante importante, né? Então é a partir deste momento que o Merezhkovsky ele vai desenvolver uma ideia aí muito importante, muito impressionante sobre as personagens do nosso Dostoiévski.
um gole de café, como sempre. Sem café não somos ninguém. Eu pareço jogador de futebol, né? Fico falando no plural, mas tudo bem. É para dar a impressão de que existe uma grande empresa por trás de tudo isso aqui. Bom, gente, Merezhkovsky, voltando à nossa exposição, né? Merezhkovsky, ele vai dizer que para todos os grandes personagens de Dostoiévski vai chegar um momento em que eles deixam de sentir os seus corpos, né? E é importante entender bem o que ele quer dizer com isso, né? Não significa que esses corpos eles vão ser aí fantasmas ou que não tenham uma presença física. Não é isso, tá, gente? Muito pelo contrário. Eles têm carne, eles têm sangue, eles têm dor, eles têm doença, eles têm cansaço. Eles, de fato, ali com o seu corpo, comem o pão que o diabo amassou, né? Mas nós sabemos muito bem como são os seus corpos, né? Os corpos dessas personagens. Existe um ponto ali de tensão tão grande na experiência mental que a consciência dessas personagens parece se separar do corpo, né? Então a mente, a vontade e a consciência, elas ficam tão intensas que o personagem parece ganhar uma espécie, né, o corpo físico deste personagem parece ganhar uma espécie de leveza sobrenatural, né? É como se naquele momento o corpo físico perdesse peso e apenas ali a vida interior daquela personagem ficasse completamente visível, né? Então é muito interessante a gente pensar nesse ponto de vista do Merezhkovsky, porque é bem isso que sentimos, né, gente, quando estamos lendo ali a ação em Dostoiévski e quando ela vai se intensificando ali e aquelas personagens de fato parecem flutuarem dentro daquele caos, né? Então o Merezhkovsky, ele fala em uma espécie de, que ele chama de espiritualização da carne, né? E essa expressão, ela vai nos ajudar bastante a entender o que ele está percebendo ali em Dostoiévski, né? Que de fato não se trata de abandonar o corpo, né? Mais de mostrar que nos momentos ali de maior tensão, né, a vida interior ela se torna tão intensa que parece ali dominar completamente a experiência física. E quem de nós, aqui um parênteses meu, né? Quem de nós já não sentiu isso, né, gente, em momentos em que, infelizmente, passamos por coisas muito difíceis? É como se a gente, né, é como se o tempo parasse, é como se tudo, né, o físico ali praticamente não existisse. Então é algo que a gente consegue, é como se a consciência pudesse ficar mais vista do que o próprio corpo. Merezhkovsky, ele chega a aproximar essa imagem ali dos corpos espirituais e etéreos de que fala São Paulo, tá? Então, esses personagens, eles continuam, claro, sendo seres humanos, eles continuam, não é algo, não é um extraterrestre, não é... então, eles continuam sendo seres humanos, eles continuam tendo carne e sangue, mas naquele instante ali, em extremo, eles parecem quase escapar da própria materialidade, né? E isso retoma uma diferença que a gente viu no primeiro vídeo, né? Em Tolstói, o Merezhkovsky percebe muitas vezes um movimento como a gente já disse, do exterior para o interior, né? O gesto, o movimento do corpo,
a expressão do rosto, ajudam ali a revelar o que está acontecendo ali dentro da personagem. Em Dostoiévski, não, né? O movimento ele é de fato inverso. A gente começa pela consciência, pela vontade, pelo pensamento, pela fala, e é a partir daí que o corpo aparece, né? A partir daí que o corpo aparece. Por isso, Merezhkovsky ele vai dizer que com Tolstói a gente ouve e vê, né? Enquanto em Dostoiévski a gente vê porque ouve. O Merezhkovsky usa muito essas imagens, né? E essas comparações. Isso que é muito bom a gente estudar esses teóricos, essa fortuna crítica, porque eles nos ajudam a entender o pensamento deles, né? Bom, e ele dá um exemplo ali, um exemplo fundamental com o príncipe Mishkin, né? O nosso homem perfeitamente belo, né? Quando Mishkin ele vai descrever ali a beleza de uma mulher, ele não faz uma descrição física, longa, cheia de detalhes, não. Ele fala de uma impressão imediata, quase espiritual, como quando diz que a mulher, no caso, né, tem o rosto de uma irmã bondosa, né, de uma irmã bondosa. Então, é uma descrição muito diferente da sensualidade profundamente física que Merezhkovsky encontra, por exemplo, na figura da nossa gloriosa Anna Karenina, né? Que romance aquele também, né, gente? Então, de um lado, a carne exuberante ali do nosso Tolstói, e de outro, as nossas almas ali, almas vivas de Dostoiévski. Olha que expressão interessante, né? São almas vivas, porque as personagens estão vivas, né? Mas elas estão mais com a alma presente do que com o próprio corpo. Então é uma oposição que Merezhkovsky ele vai construindo ao longo de todo esse percurso aí que estamos analisando de Tolstói e Dostoiévski. E essa diferença, ela também vai aparecer, obviamente, né, na velocidade com que os personagens vivem, né? Merezhkovsky diz que os personagens de Dostoiévski, eles vivem uma vida incrivelmente rápida, né? Como se tudo acontecesse para eles, né, 10 vezes mais depressa do que aconteceria na vida de nós, réis mortais. Então, o coração de Raskolnikov, ele bate cada vez mais forte. E essa imagem do coração acelerado, ela acaba servindo aí para muitos outros personagens, né? Eles não vivem no ritmo comum da vida cotidiana, não, de forma alguma, né? Eles parecem estar sempre em uma intensidade muito maior, né? Uma decisão ali pode acontecer em poucos minutos, às vezes em segundos, né? Uma paixão pode explodir de repente, do nada. E uma consciência, ela pode passar por uma transformação enorme em algumas horas. Então, o tempo em Dostoiévski também é de outra natureza, né, gente? Não é o tempo em que estamos acostumados aí, né? E por isso o Merezhkovsky, ele vai usar aí uma outra imagem. Os personagens de Dostoiévski não caminham como os mortais comuns, né? Como os meros mortais. Eles, na verdade, voam,
Olha que lindo isso, né, gente? Os personagens de Dostoiévski, eles voam. Só que existe uma coisa terrível neste voo, né? Eles voam de uma forma geral para o abismo, né? Então, quanto mais acelerada fica a experiência, mais próxima aparece a queda, gente. É como se a própria intensidade da vida interior empurrasse essas pessoas para um limite, né? A gente sente a proximidade ali do redemoinho, né? Que vai sugando ali aquelas personagens, né? Os acontecimentos, eles estão cada vez mais rápidos e a consciência está cada vez mais tensa e a sensação de que alguma coisa ali vai acontecer fica sempre cada vez maior, né? É assim que funciona a narrativa do nosso gênio Dostoiévski, né? É por isso que quando estamos lendo, em geral a gente sente uma tensão que nos pega ali de jeito, né, gente? Não é para os fracos, né? Dostoiévski não é para os fracos. Bom, e é justamente nesse ponto que Merezhkovsky ele vai aproximar o Dostoiévski da tragédia grega, né? Ele lembra que em algumas tragédias, pouco antes da catástrofe, né, pode surgir de repente um canto alegre de coro em homenagem ao nosso Dionísio, né, o nosso deus do vinho e do sangue, da alegria, do terror, né? E essa combinação, ela é importante, né? Porque dentro da tragédia pode existir ali uma espécie de alegria, né? Uma espécie de alegria que não elimina o terror, mas nasce justamente dele, né? Nasce justamente dele. Então existe uma energia estranha naquele momento em que tudo está prestes a desabar, né? Tudo vai confluindo ali para aquele momento em que as coisas vão desabar, né? Então Merezhkovsky ele compara essa alegria dentro do terror, e aí vamos ter mais uma metáfora espetacular, né, gente? Então ele compara essa alegria dentro do terror com um arco-íris que aparece na espuma de uma catarata acima do abismo da queda, né? Então essa imagem é uma imagem bonita, né? Porque o arco-íris ele não vai eliminar o abismo, né, gente? O perigo vai continuar ali, né? O perigo continua ali. Então a queda continua ali. Não vamos deixar de ter a queda porque o arco-íris apareceu. Mas justamente naquele lugar de perigo é que aparece alguma coisa luminosa, né? E o Merezhkovsky encontra isso na arte de Dostoiévski, né? Uma beleza que aparece dentro do terror, uma espécie de liberdade que surge no meio da catástrofe. Não é moleza, né, gente? A coisa é muito bonita, né, em Dostoiévski, porque bem, mal, catástrofe e alegria, tudo ali está junto e misturado ao mesmo tempo, né? Então é por isso que ele considera Dostoiévski tão próximo dos princípios ali mais profundos da tragédia grega, né?
Não apenas porque vão existir ali as catástrofes, as tragédias, né, nos seus romances, mas porque existe uma maneira muito particular de conduzir os acontecimentos até essas tragédias, né? Existe uma tensão gradual, existe essa acumulação, o aumento da pressão e a concentração das ações. Bom, e nesse aspecto, Merezhkovsky, ele diz que os verdadeiros rivais de Dostoiévski não são escritores do seu tempo ali, não são os seus contemporâneos, mas sim os criadores das grandes tragédias como Édipo, né? Então, esses sim são os seus rivais, né? O que ele vê em comum é essa capacidade de levar a ação pouco a pouco para um ponto ali extremo, né? E aqui aparece novamente, né, gente, a diferença em relação ao nosso Tolstói, né? O Merezhkovsky, ele fala ali do calor abafado de Tolstói, né? Antes do trovão, né? Mais uma vez, mais uma imagem, né? É um livro que é quase literário, porque ele tem tantas imagens bonitas, né? Então, esse calor abafado de Tolstói que acontece antes do trovão, que é uma imagem de uma vida pesada, opressiva, em que existe ali até uma dificuldade de respirar, né? Uma gravidade que pesa ali sobre o coração. Já em Dostoiévski, esse calor é um calor abafado, mas é rompido, né? Vem o trovão, vem o relâmpago e vem a tempestade. Não tem espera. A tempestade chega e chega muito rápido. E junto com essa tempestade, né, aparece ali uma sensação que seria uma sensação inesperada de frescor e de liberdade, né? Então, isso é muito interessante, né, gente? Porque Dostoiévski pode ser um escritor ali extremamente angustiante, mas a leitura dele também pode produzir em nós, né, uma sensação de expansão, né? Não é a expansão da narrativa em si, mas é a sensação de expansão. É diferente lá do Tolstói, né? A gente perde o fôlego diante da velocidade ali dos acontecimentos, né? Diante ali do turbilhão russo, né? Que por acaso é o nome do nosso canal, mas ao mesmo tempo existe ali alguma coisa que é revigorante neste movimento, né? É como se a tempestade ela rompesse ali uma atmosfera que estivesse ali parada, né, opressiva. E aí tudo se expande, né? Tudo ganha outra dimensão. E até as coisas ali pequenas da vida humana podem ficar enormes, né? Quando são iluminadas ali por esse relâmpago, né? E por essa tempestade. E talvez seja justamente por isso que os detalhes ali mais banais tenham essa força em Dostoiévski, né? Então, uma conversa pode se transformar ali em uma crise, né? Uma palavra, às vezes, né, pode revelar uma personalidade inteira, né? Uma pequena ali decisão pode mudar o destino ali de nossas personagens, né?
Então, uma cena que em outro escritor poderia aparecer ali apenas uma passagem ali entre dois acontecimentos, em Dostoiévski pode se transformar aí num lugar em que uma consciência inteira pode ali se revelar, né? Então esta é a beleza do nosso gênio, né, gente? É por isso que este canal existe, para a gente poder ter acesso aqui e eu passar isso para vocês, para quem não leu, a esses grandes teóricos, né, que escreveram sobre a obra aí do nosso gênio, né? E essas questões que o Merezhkovsky está colocando, ela nos leva novamente ao diálogo, né, que foi um dos pontos centrais lá do nosso primeiro vídeo dessa série, né? Então, em Dostoiévski, falar é agir. E aqui vem uma coisa muito importante, né? Falar é agir, né? As personagens, elas não conversam apenas para transmitir ali informações para o leitor. Não. Quando elas começam a falar, alguma coisa acontece, né? É uma consciência que vai aí aparecer, né? Uma relação que vai se modificar, uma suspeita ali que vai surgir, uma verdade que é escondida ou que vai ser ali revelada, né? E é por isso que o diálogo, ele tem uma função tão importante na construção ali da atenção em Dostoiévski, né, gente? É por isso que o diálogo vai ter uma importância fundamental na obra, né? Raskolnikov, novamente, né, pegamos o exemplo dele, e é um exemplo ali muito claro, né? O assassinato da velha usurária, ele não pode ser entendido apenas como um crime, né, gente? Não é isso. Existe toda uma construção intelectual antes deste crime, né? O Raskolnikov, ele quer provar alguma coisa para si mesmo, né? Ele quer descobrir se ele é capaz de ultrapassar os limites morais comuns, né? Ele quer saber se ele pertence aquelas pessoas que podem se colocar acima do bem e do mal. Só que depois do crime, né, a própria realidade, ela começa a destruir a sua teoria, né, gente? Ele percebe ali que ele não matou apenas ali um princípio, né? Ele matou de fato a velhinha ali, a velha usurária, né? E percebe também, Raskolnikov percebe também que não foi além, né? Ele não é esta pessoa extraordinária, ele apenas desejou ali cometer aquele crime, né? Mais um gole aqui, gente. Bom, e é justamente por isso que tudo o que acontece depois, né, do crime parece inevitável ali dentro da estrutura que o Merezhkovsky está nos colocando aí, nos descrevendo, né? A ação inteira, ela vai convergir para o momento em que o nosso Raskolnikov, ele precisa reconhecer o seu próprio erro. Então ele desmaia, ele se assusta, ele vai para a praça, ele cai de joelhos e confessa diante da multidão, né? Então não existe praticamente nada que desvie a narrativa deste ponto, né? Os acontecimentos, eles foram se
se acumulando, né, na narrativa, até chegar àquele momento ali do nosso Raskolnikov, na confissão ali do nosso Raskolnikov. E é isso então que Merezhkovsky chama de arte da tensão gradual. A arte da tensão gradual, né? Uma coisa que conduz a outra, né? Então, os acontecimentos, eles se sucedem ali cada vez mais rapidamente, né? Cada vez mais rapidamente eles vão se acumulando e são comprimidos, né? Comprimidos no menor espaço de tempo, né? O tempo é impressionante, né, gente? O tempo é impressionante nesse caso. Então, os acontecimentos, eles vão ser comprimidos no menor espaço de tempo possível e não vai existir espaço para algo que seja estranho ali em relação à ação principal. Né? Nada vai interromper este movimento, né? Tudo vai estar ali subordinado ao mesmo centro, à mesma questão. Então é como se se a narrativa inteira ela estivesse ali descendo em direção àquela catarata, a imagem a catarata com o arco-íris, a imagem que o Merezhkovsky nos apresenta, né? E essa comparação com a catarata, ela nos ajuda a entender a diferença entre a epopeia de Tolstói e a tragédia de Dostoiévski, né? Na epopeia, a água ela pode se espalhar ali pelo território, né? Ela pode seguir vários caminhos, formar, né, rios, lagos, desvios. Já em Dostoiévski não. A água ela parece estar sendo ali comprimida entre as rochas, né? A água se comprime entre as rochas até chegar na queda total, né? Então a tensão aumenta justamente porque o espaço diminui, né? Então a gente tem que ter muito em mente assim, né, que o espaço diminui, mas a tensão aumenta, né? E a expansão é a expansão da mente, né? A expansão diferente da expansão da narrativa em Tolstói, só para a gente não confundir aqui. E quanto menor ali o espaço, né, maior parece que vai ser a força da queda em nosso Dostoiévski, né? Então, o Merezhkovsky, ele comenta, né, com esse trecho, ele faz uma reflexão sobre a inteligência sobre a inteligência artística do nosso Dostoiévski, né? Ele compara a chamada musa de Tolstói com a musa de Dostoiévski e lembra uma conversa de Guerra e Paz sobre Natasha, né? Então a princesa Maria, ela pergunta se Natasha é inteligente, né? E Pierre hesita antes dele responder, né? Ele acaba dizendo que ela é engenhosa, mas que não se preocupa em ser inteligente. Então, o Merezhkovsky, ele vai ali usar essa ideia para dizer que a musa de Tolstói, ela tem justamente essa característica, né? A vida pode ser tão forte que a inteligência ela parece desaparecer diante dela, né? Desaparecer diante dela. Mas a nossa musa de Dostoiévski, ela vai ser diferente, né? A nossa musa vai ser diferente. Então, segundo o Merezhkovsky, a gente podemos até duvidar de muitas das qualidades da musa em Dostoiévski, né? Mas
mas não podemos duvidar da inteligência, e é aqui que ele chega a uma imagem que também merece ficar na nossa cabecinha. São muitas imagens aí, né, gente? Muitas imagens para nos ajudar a entender esses conceitos aí tão complexos, né, que estamos trabalhando, né? Porque essa imagem ela vai resumir muito daquilo que o Merezhkovsky pensa sobre o Dostoiévski. Ele lembra que em Dostoiévski, que Dostoiévski diz, né, em algum momento, que um autor precisa possuir um ferrão. Olha isso, eu achei isso lindo, gente, um ferrão, né? Então, e esse ferrão é a ponta aguda de um sentimento aí profundo, né? Então, essa imagem, ela é muito forte, né? Porque não basta o escritor... não basta um escritor ter ideias, né? Não basta um escritor ter inteligência, né? Não basta saber construir ali personagens, organizar a narrativa. É preciso existir alguma coisa que atinja o leitor, né? Alguma coisa que atravesse esse leitor, né? Alguma coisa que produza uma sensação que vá continuar depois que a leitura termina, né? Então, por isso essa imagem do ferrão, ela é poderosíssima, né, gente? Então, Merezhkovsky considera que nenhum escritor russo, com exceção de Pushkin, né, foi tão mestre do que ele chamou de florete mental de sentimento, né, quanto o próprio Dostoiévski. Então é impressionante, né, como os textos de Dostoiévski podem sim parecer a nós, usando a imagem que o Merezhkovsky cria, né, um ferrão, né, que assim que terminamos de ler, aquela dor, aquele inchaço vai continuar e a gente nunca vai esquecer, né? E talvez seja justamente aí talvez seja justamente aí que a gente fique tão preso, né, à leitura do nosso Dostoiévski, né? Bom, então acho que hoje já deu, né? Estamos com 37 minutos e passamos por bastante coisa aqui, muitas imagens, conteúdo bem denso. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Aí continuamos com a análise do capítulo 14, né? O capítulo 14. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.